Atos capítulo 12. Eu vou ler apenas a primeira parte, do 1 ao 8, mas nós vamos estudar todo esse capítulo. Mantenha sua Bíblia aberta. Atos capítulo 8. Eu lerei. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Vou pedir ao irmão Marco que vem aqui, coração, moço. Encoste aqui e tire a máscara. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos para aprender mais a Tua palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo, Senhor, direcione o pastor, Senhor, na ministração, Senhor, no ensino, Deus. Tudo aquilo que for ministrado em nossos corações e o efeito necessário, Senhor, dando muito, Deus, honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos observar nesse estudo bíblico um texto que fala a respeito da reação divina. Nós vamos ver nesse texto, quando Deus age, o que acontece. Porque muitas vezes nós ficamos observando apenas o problema e a gente não vê a solução de modo nenhum. Ou às vezes nós nos vimos envolvidos a tal ponto nas situações que nós então entramos em desespero. E esse texto ele vai mostrar que por pior que seja a situação, sempre há esperança, porque aquele a quem nós servimos é digno de toda confiança e podemos colocar nele toda a nossa esperança. No Salmo 13, o salmista ele estava envolvido em várias aflições e angústias, e ele clama o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele não suportava mais as coisas que ele estava passando. A aflição, então, invadia sua alma e provocava sentimentos intensos e negativos, como insegurança, apreensão e um grande medo de não conseguir cumprir a sua missão de levar o povo em segurança. Muitas vezes os sentimentos conosco são exatamente assim. O medo toma conta e abala a nossa estrutura e os problemas se avolumam e parece que nós não vamos conseguir suportar. Parece que a gente vai entrar em parafusos, a gente vai em desesperar. Os adversários desse momento, deste tamanho, eles ficam enormes. Os problemas crescem e nós nos sentimos fracos, incapazes de resistir aos seus ataques, resistir àquela situação. Quando nos sentimos assim, um ambiente de insegurança, de incapacidade toma conta do nosso coração. Nesse momento, então, nós não podemos resistir e nos sentimos derrotados. Nós não esboçamos nenhuma reação positiva, pelo contrário, as reações são todas negativas, são derrotadas. Então, eu gosto da palavra então, principalmente quando ela aparece na Bíblia. Meus irmãos, quando o texto bíblico vai falando da situação difícil, enfrentada pelo povo de Deus, e chega num nível insuportável, quando parece que vai acabar, que não há solução, aí o texto diz, mas, ou então, aí ele fala da palavra de Deus, daquilo que Deus faz. É como se o céu abrisse,
É como se um raio abrisse aquelas nuvens escuras e um raio de sol chegasse até nós e trouxesse luz no meio da escuridão. Então, um novo horizonte se apresenta aos nossos olhos. O inimigo tão terrível foge assustado. O que antes causava medo desaparece. As situações impossíveis de serem resolvidas se tornam como questões infantis de fácil resolução. É que nosso Deus resolveu reagir em nosso favor. Meus irmãos, eu gosto muito da situação de 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá estava enfrentando 3 exércitos que se uniram: Amon, Moabe e os do monte de Seir. Eles vieram então contra o povo de Judá, que era apenas 2 tribos, era um povo pequeno, e eles vieram dispostos a arrasar. O número era muito grande de soldados. Aí o rei Josafá, veja, eu vou ler o texto. Ele vai até Deus e ele ora dizendo: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aí então Deus responde: Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Crê no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear, e acharam despojos e riqueza e abundância de objetos preciosos. O lugar passou a se chamar Vale de Bênção até o dia de hoje. Meus irmãos, veja bem, desse texto, Deus ouviu a oração do seu servo, que diz que ele estava desesperado, não era apenas com medo. Deus veio em seu socorro, fez o que os 3 exércitos se voltassem um contra o outro e se matassem. O trabalho do povo de Deus foi recolher despojos durante um tempo e transformou uma situação de desespero numa situação de livramento. O local da batalha, que era um local de derrota, passou a se chamar Vale de Bênção. Vejam, meus irmãos, tudo isso porque Deus reagiu. Deus veio então em socorro do seu povo. Hoje vamos falar sobre o momento em que Deus resolve reagir. O texto trata de uma nova perseguição que foi então encabeçada pelo rei Herodes. Veja, irmãos, que ele prende crentes para os maltratar. É pura maldade. O objetivo dele era só fazer maldade. Ele prendeu e matou o apóstolo Tiago. Depois ele prendeu a Pedro por ver que a morte de Tiago trouxe satisfação aos judeus, que eles ficaram satisfeitos. E aí, para conseguir o apoio dos judeus, ele então tensionava matar Pedro na Páscoa. Lembra lá do caso de Jesus e Barrabás? Ele queria então fazer a mesma coisa. Só que Deus reagiu e o plano então de Herodes caiu por terra. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ver que às vezes nos parece que o inimigo venceu, porém até Deus reagir. Parece que a situação é irreversível, até que Deus mostra sua mão e a situação muda. Do versículos 1 a 5, nós acabamos de ler, que mostra que Herodes prendeu o povo para os maltratar, que viu que isso era agradável aos judeus, que ele então prendeu a Pedro para o oferecer então como espetáculo no dia da Páscoa. Eu vou usar a ilustração bem atual, que é a da Covid, que todo mundo está aí enfrentando essa situação. São milhares de contaminados pelo mundo afora e muitos mortos. São poucas as famílias que não contam pelo menos um morto na família. São poucas. Se observarmos apenas pelos mortos, pelos enfermos, a gente vai achar que nós devemos nos desesperar. Porém, se observarmos o tamanho da nossa família, veremos que o estrago foi bem menor do que poderia ser, se Deus não agisse com misericórdia. Porque como esse vírus é tão letal, por exemplo, a minha família é enorme, a família Matos é muito grande, até agora nós contamos um morto. É triste, tivemos um morto, mas a realidade é, se Deus não tivesse misericórdia, a coisa poderia ser bem pior. Eu quero tentar despertar
em vocês um novo prisma. Por exemplo, quando o jornal apresenta o número, né, aquele número de enfermos, poucas pessoas observam o número de curados. O número de curados é cerca de 70% daquele número de contaminados. E entre aqueles que ainda, desses 30%, muitos estão internados e vão sair curados do hospital. É certo que há mortos, e muitos desses mortos, a gente vê que a enfermidade, o vírus não conseguiu dizimar a humanidade, como era o medo de muita gente. Então, os muitos feridos, a gente vê então que Deus está no controle. Pode parecer, porém o inimigo não venceu essa batalha. Eu gosto de lembrar um texto lá de Daniel, onde Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram lançados na fornalha. Que Daniel foi jogado numa cova cheia de leões famintos. E também quando o exército, nesse texto está, o texto que nós falamos aqui de 1 Crônicas, 2 Crônicas, que o exército está em volta dos muros da cidade, e aí então há desespero. Nessa hora, o que parece é que o mal venceu. Nessa hora parece que não há esperança. Quem pode vencer o fogo? Uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Quem poderia sair de lá vivo? Ninguém. Quem poderia sair vivo de uma cova cheia de leões? Ninguém. A gente vê depois quando os inimigos foram jogados, antes dele encostar no chão, os leões já tinham despedaçado eles. Contra um exército tão grande, quem poderia vencer? Mas aí então, meus irmãos, nós conhecemos os acontecimentos, quando Deus agiu, o fogo nem a roupa daqueles 3 jovens ficou cheirando a queimado. Os leões não arranharam a Daniel, e os exércitos, o povo de Deus não precisou nem lutar, eles mesmos mataram a si. Então, meus irmãos, isso prova que há um Deus que controla a história. Houve o medo, houve a situação de desespero, houve, mas Deus então resolveu agir. Nesse texto, crentes foram presos com o único objetivo: Herodes queria maltratá-los. Vários crentes foram presos. O rei prendeu crentes para expor a multidão dos judeus, a fim de ganhar o apoio deles. A multidão ficou satisfeita com o show de horrores, e o texto diz que isso lhe foi agradável aos judeus. Entre os presos estava um líder. Lembra quando a gente cantava quando era criança? Pedro, Tiago e João, no barquinho, né? Pedro, Tiago e João, era o trio que estava junto em todas as situações. No Monte da Transfiguração, ele viu lá aquela situação onde Moisés e Elias apareceu. Eles estavam juntos na pesca maravilhosa, estava lá na multiplicação dos pães, nas curas tantas que Jesus fez. Mas aqui nesse texto, Jesus permitiu que o seu apóstolo fosse morto à espada, e publicamente, e para despertar nas pessoas o ódio ainda mais, Deus permitiu. No entanto, meus irmãos, que Deus não permitiu que os demais crentes foram mortos. Assim, mas por que Deus não permitiu? Quando a gente olha a história e vê a morte de mártires, como que quanto mais se matava os mártires, mais pessoas se convertiam, e nós vamos ler na última parte do texto, dizendo que a igreja crescia. Coloquei um vídeo hoje no grupo da igreja, no qual esse vídeo conta lá na China o que está acontecendo. O líder da China está derrubando, destruindo igrejas, demolindo, botando bomba, explodindo tudo, como se os crentes fossem inimigos por pregar a Cristo. E aí, então, mostrando aquela perseguição toda, e aí alguém dizendo, daqui a pouco tempo a China vai ter milhões de crentes. Quando eu olho a situação de Tiago morto, e aqueles crentes que foram presos, libertos, a gente percebe que Deus permite algo para tirar desse algo muito maior para a sua igreja. Veja, meus irmãos, quando Deus permite a morte entre o seu povo, não é porque ele foi derrotado. Deus tem o controle de tudo o que ocorre, e tudo está dentro do seu projeto. Os demais crentes poderiam ser mortos, mas não foram. Ele só permitiu que um fosse. E quando um crente morre, vai para onde? Não vai para Deus? Seria a coisa pior do mundo um crente morrer? Se um crente morre, ele vai para o Senhor. Então não é a pior situação. No Antigo Testamento, a gente vê a morte de um aprendiz de profeta. O texto diz que a situação da viúva era terrível, uma pobreza extrema, e que quando esse aprendiz de profeta morreu, ele deixou uma dívida muito grande com a agiota.
E o agiota veio cobrar e ia levar o filho dela, o único filho, ia levar para pagar as dívidas que o marido deixou. E aí, então, no meio desse sofrimento, Eliseu perguntou: você tem azeite aí? Sai por aí, pega várias vasilhas e traz, e aí começa a colocar. Encheu, outra, cadê mais? Tem? Não, acabou. Ou seja, com aquele azeite que foi multiplicado ali, aquela mulher pagou a conta e garantiu o seu sustento durante muito tempo. Mas se Deus não permitisse a morte desse homem, nós conheceríamos o milagre? Então veja, Deus, através de uma morte, ele mostra o seu poder e faz então um milagre. Com Elias aconteceu a mesma coisa. Elias, o homem de Deus, o homem que teve coragem de dizer para Acabe: segundo a minha palavra não vai chover. Aí Deus o leva para um lugar gostoso, uma montanha lá, um lugar muito fechado, lá tem um ribeiro que dá água fresquinha. Os corvos traziam pão e carne para ele. Ah, que maré mansa! Aí secou então a água e os corvos não trouxeram mais comida. Elias teve que ser sustentado por uma viúva, isso era na época algo vergonhoso. E aí então, durante 3 anos e 6 meses, que foi o tempo que durou a seca, talvez menos aí, porque teve o tempo que ele foi sustentado lá na caverna. Elias foi sustentado pelo milagre. Todo dia a viúva chegava lá, tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela fazia bolo para os 3, e depois chegava, não diz que teve fartura, nunca faltou. E ao final da história, o filho da viúva morreu. Para piorar, também parece que Deus piora a situação às vezes, para mostrar que o seu milagre é maior. E aí então, quando Elias ora e aquela criança ressuscita, aquela viúva diz para Elias: agora eu vejo que tu és um homem de Deus. Deus permitiu a morte daquela viúva, a morte do filho da viúva, para a conversão daquela mulher. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E Deus então permitiu que aquela criança morresse, que fosse ressuscitada, para que aquela mulher cresça em Deus. O projeto de Deus é muito maior do que a simples vida. Meus irmãos, é verdade que há casos de morte e que eles nos deixam amedrontados. Enquanto eu escrevia esse texto, eu recebi a primeira notícia, que foi a morte da irmã da Dora. Desliguei o telefone, fiquei um pouquinho ali, comecei a refazer o texto, mais uma mensagem que recebida de que havia morrido o irmão da irmã Edileuza. Vejam, meus irmãos, que essas situações a gente fica assim, como consolar as pessoas? Porque esse é o papel do pastor, está ali para poder consolar, guiado, claro, pelo Espírito Santo, que é o Consolador. Meus irmãos, a morte de Isaías cerrado ao meio, homem fiel a Deus, e de tantos outros profetas fiéis ao Senhor, a morte do apóstolo Tiago, a morte de amigos nossos, de irmãos, e tantas doenças que têm afetado a nossa vida, são desesperadoras de fato, mas o que pode nos consolar é que não há nada fora no controle de Deus. Deus tem uma razão ao permitir tais situações. Você pode não ver e não saber o que Deus quer com essa situação, mas tenha certeza de que nada é sem motivo. Pode até parecer, mas o inimigo não venceu e ele não vencerá. Mas o texto continua e nós vamos ver que a situação ruim, ela pode parecer definitiva até Deus agir. Parece que não vai ter jeito. Se a gente ler o texto do capítulo 6, do verso 6 até o verso 19, eu apenas vou fazer um resumo dele aqui. Herodes, então, quer apresentar Pedro. Pedro está lá, sentado, 2 soldados, um à direita e outro à esquerda. Ele foi preso com 2 cadeias, todos eram presos com uma, mas Herodes queria garantir que ele não saísse, então colocou 2 algemas nele, ou seja, é impossível. Além das 2 sentinelas, existiam outras, diz que eram 4 grupos de soldados, com 4, cada um eram 16 soldados que estavam ali. Mas no meio disso tudo, dessa impossibilidade de libertação, e os crentes sabiam dessa situação, o que eles fizeram? Eles oraram. Os crentes continuaram orando. E aí então, aquela noite, onde no dia seguinte Herodes ia apresentar Pedro,
Um anjo apareceu, uma grande luz iluminou a prisão. Os soldados não viram, não acordaram. Ele tomou Pedro, Pedro acordou. Ele disse: Pedro, cinge, ou seja, veste a roupa. Possivelmente estava nu ou com pouca roupa, até para que não saísse. E aí então, pega as tuas sandálias também. Pega a tua capa, está frio lá fora. E aí ele levanta, as cadeias caem. Ele vai andando e aqueles soldados não conseguem ver. E passa então pelo portão de ferro, que ninguém conseguiria abrir, e o portão abre automaticamente. E aí então, Pedro chega até o local onde estava, na casa da mãe de Marcos, escreveu o Evangelho segundo Marcos, e aí então, ao chegar lá, ele bate na porta, a criada sai, quando ouviu a voz de Pedro, ela entrou na casa gritando, alegre: Pedro está aí! Em vez das pessoas irem lá abrir, começaram a questionar: não, você está doida, Pedro não está em nada, o que você viu foi a voz de um anjo, não tem... E aí então, quando eles resolveram abrir a porta, Pedro entrou, e eles começaram a gritar. Pedro disse: não, gente, cala a boca, quieta, não, pode ser perigoso. E aí então, ele foi liberto, e ele saiu de lá, e deixou aquele lugar, porque era perigoso ficar ali. Então veja, nossa afirmação é: a situação ruim pode parecer definitiva, mas só até Deus reagir. Meus irmãos, algumas manchas que caem na nossa roupa, às vezes parece definitiva. E perdi essa calça, perdi essa blusa, eu gostava tanto dessa blusa, perdi, porque essa mancha não sai, eu não posso usar mais. Mas alguém vai e te apresenta, então, um produto de limpeza, e você coloca: nossa, saiu! Eu vou poder usar, não é bom quando isso acontece, né, Maria? E aí, então, você agora pode usar aquela roupa que você tanto queria. Meus irmãos, quando isso acontece na nossa vida, é como se uma janela se abrisse. Quando o sol brilha e a escuridão então se dissipa, as trevas vão embora. É nesse momento então que um raio de esperança atinge o mais profundo do nosso coração e nos dá alento, porque nós não víamos saída. E aí então agora a gente se sente vitorioso, ou a gente se sente forte para poder lutar. A situação enfrentada por Pedro é como seria impossível que ele fosse liberto. Vamos imaginar aqui. Primeiro, a determinação do rei Herodes em matá-lo. Herodes estava disposto, quando ele toma essa decisão, nada podia fazer voltar atrás. Ele estava decidido. Então, se pensasse pelo ódio do rei, podia falar: não tem jeito, Pedro vai morrer mesmo. A outra situação é que ele estava preso de uma maneira absurda. O rei mandou prendê-lo com 16 soldados. Isso, quem é que poderia escapar do meio de 16 soldados? Então seria impossível. Prenderam com 2 cadeias, uma só bastava. Eles prenderam com 2. E ainda tinha então um portão de ferro na saída. Uma situação como essa não deixaria dúvida alguma. Pedro seria morto. Por isso que a situação ruim, ela parece definitiva. Não teria como soltá-lo, sua morte era certa. Mas, entra aí um mas. Eu gosto do texto lá de Efésios, quando Paulo começa a falar da nossa situação. Estávamos assim, perdidos, isso, mortos, mas o Senhor agiu em nós e nos salvou. Esse mais mostra a atuação divina, a reação de Deus, a ação dele na nossa vida. Eu já disse sobre a minha admiração da ação de Deus, e aqui então nós vimos no versículo 5 que havia oração incessante da igreja, por parte da igreja a Deus. Vejam, meus irmãos, que esse é o grande defeito da igreja para as pessoas de fora, os crentes, né, para os adversários. A igreja não enxerga o fim. A igreja tem esperança, ela não vê a situação como final e definitiva, mesmo que isso pareça impossível. Eu citei outro dia, vou citar de novo o texto lá de Provérbios, que diz: o justo ainda morrendo tem esperança. Os crentes têm esperança, mesmo na morte tem esperança. Os crentes não desesperam. Aí Deus age. A igreja está orando, Deus ouviu a oração, Deus age. O impossível se torna possível. A forma como Pedro estava preso foi pensada para que nada colocasse em risco a sua morte, como decidido então por Herodes. O rei tinha certeza dos seus planos, mas ele se esqueceu que havia um Deus que estava acima dele. As sentinelas não viram a luz, as algemas não conseguiram prender.
Os soldados ali presentes não conseguiram impedir e o portão abriu-se automaticamente. Meu irmão, a situação ruim atual pode parecer definitiva, mas Deus garante que não é assim. Não é a morte dos nossos queridos. Todos os mortos ressuscitarão. Os servos de Deus do Antigo Testamento, mortos por serem fiéis a Deus, ressuscitarão. O apóstolo Tiago vai ressuscitar. O meu primo que morreu essa semana, os irmãos das irmãs que morreram essa semana, vão ressuscitar. A situação não é final. Nós temos a certeza de que a situação pode parecer ruim, mas ela não é definitiva. Deus pode ressuscitar mortos. Deus pode multiplicar o azeite, pode multiplicar o teu alimento de forma milagrosa e assim te sustentar, mesmo que você tenha perdido o teu emprego. Pode curar enfermos, mesmo que não haja esperança. Ele pode fazer o impossível se tornar possível. Faça como a igreja daquela época, que mesmo estando diante de uma situação impossível, não parou de orar e viu a manifestação do poder de Deus revertendo aquela situação. Poderia parar esse ponto de argumentação dizendo, estou satisfeito, situação ruim não é definitiva. Mas eu queria argumentar mais de algo que está nesse texto. Diz o texto que o anjo disse, cinge-te e calça sandálias, e ele assim o fez e disse mais, põe a capa e segue-me. Eu queria chamar a atenção para vocês, meus irmãos, sobre como Deus ele se preocupa com coisas que para nós é pequena. Vestir uma roupa é importante, Mário? É importante, não é? Num frio ter uma capa para aquecer é importante? Mas você poderia pensar, mas Deus vai se preocupar com isso? O texto está mostrando que sim. Deus ele se preocupa com nossa vida nos mínimos detalhes. Aquilo que nos é importante, por isso que Jesus falou, Ele conhece, Ele supre todas as nossas necessidades. O anjo chegou para Pedro e disse, Pedro, veste a tua roupa, você não pode sair pelado daqui. Pedro, calça sandália, lá fora tem pedras no caminho que vai machucar o teu pé. Pedro, você esqueceu da capa. Isso é Deus, através do anjo falando para Pedro, porque ele se preocupava com coisas que aparentemente eram frágeis. Mas o texto fala da chegada de Pedro à casa de Marcos, e eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos, que naquela casa havia um grupo de gente orando. Interessante que o texto diz que parte da igreja orava. Nós temos falado muito, incentivado a igreja a orar, mas nem todos os crentes querem saber de orar. Eu quero chamar a atenção de vocês que esse grupo, eles receberam a visita do milagre. Eles receberam a visita de Pedro lá. Por que Pedro não foi para qualquer outro lugar? Porque era naquela casa que os crentes estavam orando. Então, aqueles crentes vivenciaram o milagre. Eles experimentaram a libertação, eles viram o agir de Deus. Os outros que não oravam, só receberam notícia. Deus, foi, mas eu não estava lá. Claro, você não quer nem estar na presença de Deus, como que você quer ver o milagre? E aí, então, nós vimos também como que a igreja muitas vezes é falha de questionar, falar, mas não age. Então, veja, a gente vê eles aqui questionando uma experiência espiritual, como na realidade eles tinham que ir no portão, abrir o portão para Pedro entrar. Só isso que eles precisavam fazer. Ficaram admirados. Nós admiramos demais o poder de Deus, sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós não confiamos de fato que Ele pode agir. Como a gente não confia de verdade, quando Ele age, a gente fica extremamente assustado com o agir dele. Se a gente tivesse realmente confiança, eu não precisaria ficar assustado, ou seja, ele vai agir, agiu, tranquilo. Depois desse momento, Pedro revelou o cuidado dele, disse que Pedro foi então para outro lugar, para proteger a igreja, porque se ele ficasse ali, soldados poderiam vir e colocar aquela igreja em risco. O pastor, muitas vezes, ele tem que se afastar de certas situações para que os crentes possam ser protegidos. Esse foi o cuidado de Pedro. Mas, em último lugar, irmãos, nós veremos que o inimigo pode nos parecer poderoso, mas é frágil frente à ação de Deus. Ele é poderoso para nós, mas para Deus ele não é nada. O texto, versículo 18 a 25, diz que Herodes, no dia seguinte, quando os soldados acordaram, quando eles viram que Pedro não estava lá, eles entraram em desespero. E Herodes não perdoou a situação, ele mandou justiçá-los, castigar mesmo. E o castigo daquela época era 50 chicotadas. Vocês se lembram daquele jeito que Jesus sofreu?
que tinha o ferrinho que batia, que arrancava o couro, 50 chicotadas não era só 50 lapadinhas, não, era coisa terrível. E aqueles 16 soldados foram justiçados. Herodes, então, desceu para a região deixa eu ver aqui, de Cesareia. E lá em Cesareia, então, havia uma situação, porque Tiro e Sidom eram povos vizinhos, que eles compravam o alimento do reino de Herodes. Quando Herodes estava lá, eles procuraram Herodes, vamos fazer as pazes? Porque eles eram inimigos de Herodes. Na hora do aperto, da fome, né? Essas pendengas políticas a gente passa por cima. E aí, então, fizeram as pazes com Herodes. Mas Herodes quis mostrar que ele estava por cima da carne seca. Ele se vestiu de traje real, né, com toda a pompa, e no dia, para mostrar a sua superioridade, ele então tomou a palavra, fez um discurso e disse que as pessoas clamavam: é voz de um Deus, isso não é homem, isso é um Deus. E ele encheu-se de orgulho, e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para o ferir, e ele então foi comido de bichos. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão, voltando de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, veja, irmãos, essa situação mostra que o inimigo grande é ninguém diante de Deus. Quando estamos com medo, os objetos se tornam enormes, né? O objeto do nosso medo. Criança, por exemplo, o monstro do guarda-roupa, ele é enorme, né? Porque vai sair um monstro daquela porta. Então, criança morre de medo de a porta do guarda-roupa abrir e sair um monstro lá, por causa do medo. Conheço algumas histórias do interior de medo, de que um saco branco caiu lá em cima de uma árvore lá, e as pessoas dizem: tem um fantasma, não passa lá. Depois alguém resolveu ter coragem e viu que era só um saco branco. Ou seja, o nosso medo faz com que o adversário se torne enorme. Aí depois, então, como quando passa a situação, a gente vê que não era bem assim. Os homens maus parecem serem cheios de poder. Depois a gente percebe que eles não têm tanto poder assim. Conhecer a Deus é o melhor caminho para termos paz. Diante de situações desesperadoras, quando você conhece a Deus, você vai perceber o tamanho de Deus, então o tamanho pequeno dos adversários. Quando os irmãos do passado foram responder, para colocar no catecismo, a resposta: quem é Deus? Eles falaram: como é que nós vamos responder a respeito de quem é Deus? Começaram a orar. E durante muito tempo oraram. De repente alguém se levantou e disse: Deus é Espírito, em si e por si, infinito em sua glória. Bem-aventurança, perfeição, todo suficiente. Cada um então se levantava a voz e falava uma das qualidades: eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Ou seja, eles acabaram falando a respeito de como Deus se manifestou, as manifestações de Deus para revelar quem Deus é. Deus é cheio de poder. Deus, ele é todo poderoso. Só que a igreja se esquece que a igreja tem um dono, e quem nos protege é Deus. Herodes parecia ser grande e poderoso aos olhos dos crentes perseguidos, mas Deus mostrou que ele não era nada aos olhos de Deus. Depois de não poder matar Pedro, ela na Páscoa, ele resolveu viajar, foi bajulado, se achou um Deus. Tiro e Sidom resolveu fazer a paz com ele, e ele acabou se achando naquele discurso todo. Então, nesse exato momento, o orgulho dele foi tombado. Deus quebrou o orgulho daquele homem, mas ele se esqueceu que existia um Deus quando eles proclamaram ele como Deus. E o texto diz que ele foi castigado porque não glorificou a Deus. Ele não reconheceu que existia um Deus, como Deus fez com Nabucodonosor, quando fez ele comer capim, igual bicho, durante 7 anos, até que ele reconheceu a grandeza de Deus e Deus o fez voltar. Então vejam, meus irmãos, que ele não levou em consideração a Deus, e um anjo veio e o feriu. A história secular, ela fala da morte de Herodes, que ele teve um câncer, que esse câncer se abriu e ele morreu comido de bichos. Isso só confirma o que a Bíblia diz, que Deus o feriu e ele foi comido de bichos. Exatamente como aqui, não naquele momento, mas foi assim que ele morreu. Volte-se para o nosso estudo.
Nós afirmamos que o inimigo que nos parece frágil, que nos parece poderoso, é frágil diante de Deus. Esse vírus que nós estamos aí com tanto medo dele é terrível aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não é nada, é só um vírus. Os nossos problemas, nossas aflições, questões pessoais, problemas de saúde, problemas financeiros, diante de nós são enormes, mas diante de Deus eles são nada. Assim como o rei Herodes achou que ele poderia ser grande, grande aos olhos de homens, pequeno aos olhos de Deus. Deus olhou para ele como uma carne podre, que é comida por bicho. Veja, para a gente o medo, para Deus apenas uma carne podre qualquer. Meus irmãos, esse estudo começa falando de morte e termina dizendo: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, que eles vieram trazer alimento, donativos, eles voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, apelidado Marcos. A igreja sofreu uma perseguição, já tinha sofrido uma antes, na época de Saulo, sofreu nova perseguição agora com Herodes. Porém, Deus reagiu e veio em socorro do seu povo. A vida continuou, a igreja crescia e os missionários voltaram à sua missão. Problema resolvido. Quer falar, Mário? Não. Veja bem, por isso nós devemos levantar os nossos olhos em direção a Deus e observar a grandiosidade. Na hora do medo, a gente olha para Deus. Se assim agirmos, nós não desfaleceremos diante das situações terrenas. Ele é Deus. Todo o resto é apenas resto. Confiemos nele. Então, nesse estudo, nós tratamos a respeito do momento em que Deus resolve reagir. Nós vimos que, às vezes, nos parece que o inimigo venceu, mas só até Deus agir. A situação ruim pode parecer definitiva, mas só até Deus agir. O inimigo pode nos parecer poderoso, mas diante de Deus ele é frágil. Temos passado por situações angustiantes. Como pastor, diariamente recebo notícias de pessoas que temem a Deus, notícias ruins. Pessoas crentes estão envolvidas em situações de angústia. São mortes, problemas financeiros graves, enfermidades, tantos outros problemas. Preciso dar um consolo. E esse texto é o consolo que precisamos, pois problemas só serão problemas até o momento de Deus agir. Quando ele age, as coisas ruins passam e a solução aparece. Meus irmãos, por isso que Deus mandou o Consolador. É porque nós vamos ter razão de chorar. Por isso que o Espírito Santo veio. Mas quando ele age, ele nos consola e nos mostra então a saída. Ele é Deus e nenhuma situação lhe causa preocupação. Ou se lhe apresenta como impossível. Confiemos mais em Deus e olhemos mais para ele. Deixemos de dar tanto valor aos problemas. Quando Deus reage, tudo muda. Confie em Deus, a tua vida, e descanse no Senhor. Só Ele pode resolver o que para ti é impossível. Só Ele tem cuidado de nós, e quando Ele levanta, todos indistintamente se curvam diante dele. Tem uma situação, eu vi um videozinho que eu achei muito engraçado, para mostrar que nós devemos focar na coisa certa. E 3 jumentos, isso foi de verdade no vídeo. 2 jumentos chegam perto de uma porteira, e o primeiro chega, tenta e para na porteira e desiste. Aí chega um outro jumento, enfia a perna, não dá, enfia outra perna, não dá, enfia a cabeça, o corpo não passa. Ele também desiste. Aí vem um terceiro jumento, ele olha para os dois, engraçada a situação, ele olha para os dois, vai lá no Nordeste não costuma colocar a porteira um pau enfiado assim, ele vai lá e morde o pau e chega para trás, abriu. Os 3 passaram. O problema era o mesmo para os 3, só que os outros 2 só focaram no problema. Aquele terceiro focou na solução. Nós temos que focar a nossa atenção na solução. Deus é a nossa solução. A igreja focou certo. Orou ao Senhor, quando tudo era impossível. Deus agiu e a igreja foi liberta. Meus irmãos, que essa mensagem possa nos dar alento, coragem, disposição e confiança para que a gente continue guardado pelo poder de Deus. Amém?